Hello people! Mais uma live aleatória aqui. Hoje vamos falar de um assunto polêmico que eu tenho falado um pouquinho aí nos stories sobre vitimismo e sobre essa falta de qual seria a palavra? Maturidade da nossa parte em assumir os nossos erros, as coisas que a gente fez na vida, né? E a gente prefere colocar a culpa em todo mundo, em Deus e o mundo, né? A gente coloca a culpa nos pais, em primeiro lugar, nos familiares mais próximos, nos amigos que nos traíram, e depois aí a gente vai para as outras esferas, né? Parentes mais distantes, governos, professores, pessoas influentes que de alguma forma passaram pela nossa vida. A gente costuma culpar todo mundo, menos a gente mesmo, né? Eu falei bastante sobre isso nesses últimos stories, quando eu falei das crianças, né? Que a gente está criando uma geração de crianças muito frágil por causa do nosso próprio vitimismo, da nossa própria incapacidade de lidar com as nossas fragilidades, tá? Então é sobre isso que eu vou falar nessa live hoje. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, né, isso vem de uma observação, não estou falando de coisas que eu li, de coisas que eu estudei, também disso, mas de uma observação atenta a pessoas que eu atendo, pessoas ao redor, amigos, e reflexo do que a gente vê nos treinamentos, nas mentorias e nas conversas que eu tenho aqui com vocês e tudo mais. Então, assim, não é só teórico, é empírico também, tá? Então a gente observa, eu tenho observado muito isso, assim, né? Essa geração mimimi, essa geração dualista, essa geração intolerante vem dessa insegurança e dessa imaturidade que nós temos como geração, de não suportar o diferente, de não suportar ser contrariado, de não suportar ouvir uma opinião diferente, de não suportar o óbvio, assim, somos diferentes, né? E tá tudo bem com isso, né? Então, essa insegurança toda que a gente está vivendo, essa incapacidade de aceitar o diferente, essa incapacidade de se dialogar, vem dessa insegurança que naturalmente vem do vitimismo. Então, você percebe que é muito além do que simplesmente, essa geração é mimizenta, essa geração é isso, essa geração é aquilo. Não, vai muito além. E como hoje eu estou no modo oitão, né, eu vou tacar real aqui mesmo, porque hoje eu não estou com vontade de passar a mão na cabeça de ninguém. Eu já vou dizer, se você assistir esse vídeo e falar, realmente eu sou uma vítima, você tá todo errado, então, sai, porque aqui eu vou tacar a mão na cabeça mesmo, tá? Então, ou você muda, ou você assume os seus erros, os seus problemas, você vai ver que é tudo culpa sua, você está onde está por sua culpa, ou você não precisa nem assistir essa live aqui. Então, a primeira coisa que eu vou falar, e o primeiro passo para todo o processo do Enneagrama. O processo consiste em 5 passos. Vou soltar, hein? Se liga. O processo começa com 5 passos. Primeiro é a identificação, né? Você entender seu tipo. E existem pessoas que elas estão tão despreparadas para a vida, elas estão tão despreparadas para assumir o protagonismo, porque elas param nesse aqui. Elas param na identificação, porque elas não conseguem olhar para o seu tipo, olhar para as sombras do tipo e aceitar. Então, elas no teste, elas já... Lembra quando eu falo que o teste é um indicativo? Ele não é 100%? Por quê? Porque você precisa... A primeira coisa é assumir que você é assim e tá tudo bem. Como eu sempre digo, meu nome é Carla e eu sou uma viciada. Eu sou uma pessoa dependente da minha luxúria, né? Você é a Bernini, eu sou Bernini do Enea Club aí. Meu nome é Bernini, sou viciado na minha vaidade, sou tipo 3, né?
Se você não está preparado para lidar com as suas sombras, você já para no primeiro ponto do desenvolvimento. Você já para na identificação, tá? Depois que a gente fez a identificação, geralmente você identificou, aí você faz uma anamnese, né? Um raio-x, um primeiro socorro ali, né? Você vai fazer uma análise de tudo que você tá sentindo, né? Então ok, já me reconheci, já percebi que eu sou viciado, eu caio aqui. Então é nesse momento que você passa para essa identificação aí, né, com o perfil, que a gente coloca ali os tipos, os arquétipos e tal. Você fala, eu sou assim, marca fulano, olha fulano, não sei o que, né? E então, nesse momento do raio-x é muito divertido, porque você começa a ver, né, depois que você já assumiu que é viciado e tal, você começa a ver aonde você cai e tudo mais, né? Mas isso aí não é suficiente também. A gente precisa fazer os primeiros socorros, né? Que eu falo que é o band-aid. A gente precisa botar um band-aid nessas feridas aí para pelo menos você respirar fundo, né? Porque as pessoas, elas estão tão assim imersas nessas dinâmicas do ego, elas estão tão já acostumadas a viver dessa forma que às vezes um pequeno band-aid vai resolver assim para respirar, né? Nossa, consegui. Então são pequenas ações que a gente faz, né? Por exemplo, cara, começa a meditar, começa a desenvolver aí sua flecha da integração e tal. E aí a pessoa começa a perceber, cara, que se eu fizer 5 minutos de meditação, caraca, melhorei muito mesmo. E aí é que a maioria das pessoas para. A maioria das pessoas, você provavelmente que segue esse perfil, provavelmente você parou nessa etapa 3. Você parou nos primeiros socorros. Você segue a sua vida, você já identificou seu tipo, você já sabe quais são os gatilhos, você já sabe tudo de Enneagrama. Você já estudou pra caramba, você já fez 1000 cursos, você já leu todos os livros, mas você parou aqui nos primeiros socorros. Então o que você faz? Numa semana você faz uma meditação, melhora um pouquinho. Numa outra semana você faz um negócio, melhora um pouquinho. Então você acha que a vida é assim mesmo, essa merda que você vai viver. Mas de vez em quando eu faço um cursinho, eu faço um intensivão, eu vou para um imersivo, eu fico lá, beleza, e volto, fico uma semana bem, né? E aí acha que isso aí tá bom, viver de pronto-socorro, né? São pessoas que vivem de prontos socorros. Acham que vai resolver em um treinamento, que vai resolver em uma sessão de terapia, acho que vai resolver com uma mentoria. Quantas pessoas às vezes me chamam no direct e falam, eu queria fazer uma mentoria com você. Eu falo, uma mentoria é igual responder uma caixinha, né? Vai te responder, vai ser aquele band-aid ali do primeiro socorro, mas não vai responder as suas dúvidas, não vai resolver o seu problema, né? E aí é que eu falo, a gente tem que fazer pacotes, pelo menos de 5 sessões, tal. Mas não vem ao caso isso. A maioria de vocês para no ponto 3, que é os primeiros socorros. Você faz, acha que tá bem, que conhecer seu tipo é suficiente e que estudar pra caramba vai resolver seus problemas. Eu vou dizer uma coisa pra você, não vai, tá? Não vai. É preciso o 4º ponto, que é esse mergulho profundo. É como se a gente agora saísse do PS e fosse para os exames de imagem. A gente vai fazer a ressonância, a gente vai fazer tomografia, a gente vai fazer exame de sangue, a gente vai fazer biópsia, a gente vai fazer aqueles exames profundos para investigar a fundo os sintomas, né? Geralmente é como a gente fala da diferença da alopatia para a homeopatia. A alopatia, ela vai tratar os sintomas. Tô com dor de garganta, toma nimesulida. Tô com dor de ouvido, sei lá, né? Os médicos mais coisa, amoxicilina, seja lá o que for. Dor de cabeça, dipirona, não sei o que, né? Para cada sintoma, um remédio. E existe técnicas naturais, homeopatia, florais, outras coisas que trabalham
embaixo do sintoma. O que está provocando essa dor de cabeça? O que está provocando essa dor de estômago? O que está provocando ansiedade? O que está provocando tontura, né? Então a gente vai analisar lá embaixo, né? Além dos sintomas. Então o que traz a vaidade? O que traz a soberba? O que traz a ira? O que traz a luxúria? A gente vai olhar agora lá embaixo. E aí nessa hora é que muita gente desiste. Para lá no ponto 3 que eu falei. Porque aqui a gente vai mexer com trauma. Aqui a gente vai mexer com o seu vitimismo. Aqui a gente vai mexer com o seu protagonismo. Aqui a gente vai mexer com dores e sombras profundas que muita gente não aguenta pressão. E aí por que não aguenta pressão? Porque aí tem que assumir. Quando você fala... a culpa é dos meus pais, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, você se coloca na postura de vítima, você entende que você não precisa fazer nada e a principal vítima é você mesmo. Porque você, como eu disse, não sei se foi numa live, onde é que foi, na aula de terça, você vira vítima da história dos outros. Você nunca vai protagonizar nada na sua vida. Então você provavelmente reclama, eu vejo muito isso. Você reclama de outras pessoas, mas você mesmo não olha para si. Como eu sempre falo, um espectador passivo, você não olha de fora, um espectador ativo, perdão, você não consegue se olhar de fora e observar que você mesmo está fazendo. Aquela cena que eu coloquei ali do Jerry Maguire, quem viu nos stories, o cara ele já estava num ciclo depressivo ali, né, de desintegração tão grande que ele não percebia quão ridículo ele estava sendo ali. Né? E o Cuba Gooding Jr., eu não lembro o nome dele no filme, ele começa a rir porque o negócio é tão assim, quem tá de fora observando vê, cara, você tá tão imerso na sua no seu vitimismo, no seu próprio umbigo, na sua própria nos seus próprios problemas, que você não tá olhando como você soa ridículo. Sabe, levanta a cabeça, olha pro lado, você vai ver que todo mundo tem problema, todo mundo tá passando coisa, todo mundo teve um trauma de infância, todo mundo teve alguém que falou alguma coisa, sabe, assim, não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você vai fazer com esse material todo. Você vai ficar olhando pro passado e vai continuar sendo vítima, vai carregar esses defuntos, como a gente já falou na live sobre o perdão, você vai ficar carregando isso pra sempre, né, com essa postura de vítima, ou vai realmente sacudir a poeira, literalmente sacudir todo esse entulho que está da sua vida e assumir, não, realmente, eu desenvolvi isso porque me fizeram isso, mas a partir de hoje eu assumo o meu protagonismo, eu vou resolver, eu vou lidar com esses traumas, eu vou tratar, fazer terapia, fazer o que for necessário, eu vou vencer e vou seguir em frente, tá? Então é por isso que a maioria das pessoas para no terceiro passo. Porque é muito mais legal ficar vendo meme, ficar vendo figurinha, se identificar com os tipos e ficar nisso aí só. É isso mesmo, eu sou assim, eu sou vítima, eu passei por isso, eu passei por aquilo. E é mais confortável, né? Ninguém quer mexer nisso. Agora, passar para o quarto ponto, analisar, fazer as biópsias, tirar esse câncer, né? Estancar a hemorragia, fazer uma cirurgia, né? Não vai, se for hemorragia, não adianta você ficar botando band-aid a vida toda, né? Uma vez, durante o meu processo, fala, amor, Laís está aqui. Durante o meu, tá, só um minutinho. Durante o meu processo, nesse processo de descobrimento, de tudo que eu passei, chegou uma hora que eu falei pro meu mentor, eu falei, eu não aguento mais mexer, tá doendo demais, eu tô surtando e tá me fazendo mais mal do que bem. Aí é lógico, todo o processo a gente respeita a pessoa, né? A gente deixa a pessoa tomar a decisão de quando continuar. E aí é lógico, ele sabendo a tipo 8 que tava com ele, né? Ele falou, cara, tudo bem. Você pode botar um band-aid aí e vai continuar sangrando e você vai continuar fazendo da sua vida um inferno e da vida de todos que estão ao seu redor. Ou você pode logo fazer essa cirurgia, mexer, arrancar tudo que precisa, estancar a hemorragia e curar, né?
A gente pode deixar parado isso aí, mas a gente pode finalizar essa cirurgia aqui, né? Pode tomar decisão e seguir em frente e acabar logo com essa cirurgia, né? A gente pode parar aqui na mesa, como se estivesse na mesa. Sabe aquelas cirurgias assim que o médico abre e fala, realmente não tem nada para fazer, vamos fechar. Ou você pode assumir isso aí e ir até o fim. E aí eu fui e fiz, né? Então, assim, esse processo é muito doído. E eu posso dizer porque eu passei. Eu vejo outras pessoas, meus mentorados, passando, mas eu passei por isso. Então é por isso que eu falo sempre, o que vocês veem aqui nesse perfil é muito mais do que só conhecimento, é vida, porque eu experimentei esse processo, eu estou experimentando e eu sei do que eu estou falando, muito mais porque eu estudei, porque eu vivi isso. Então, se você está preparado para viver isso, vem aqui comigo que eu vou falar não só do que eu estudei, mas do que eu vivi, tá? E aí, o último passo que a gente tem é a reabilitação, né? É a fisioterapia, são os grupos de apoio que a gente tem, o Enea Club, por exemplo, né? Você já identificou, você já fez os primeiros exames ali, os primeiros raios-x no pronto-socorro, você já colocou os primeiros socorros ali, né? Os band-aidinhos para estancar a hemorragia para você poder chegar no ambiente cirúrgico, né? Você fez exames complementares, você analisou o que está por trás desses sintomas, você escrutinou mesmo tudinho, pronto, acabou, saiu da cirurgia. O processo acabou? Claro que não, né? Vem agora a reabilitação. E é claro que como nós todos somos viciados nessas dinâmicas, nós somos... a gente não sabe viver sem o ego, e eu sempre digo, o ego não é o vilão da história, né? A gente vive porque a gente aprendeu assim. Então a gente precisa resgatar essa criança que a gente foi, esse contato com a essência, que vem desse processo, né, do processo cirúrgico aqui, o quarto passo. Mas depois disso a gente tem uma fisioterapia para fazer, né? O processo nem sempre é rápido. Eu resolvi descobrir meu tipo, tratei meus traumas, acabou. Não é assim que funciona. Carla, então quer dizer que para sempre eu vou ficar assim? Para sempre. O processo é contínuo, a gente pode cair todos os dias, a gente pode ter, como é que a gente diz? Recaídas, né? Como os viciados. Todos nós vamos ter recaídas e tá tudo bem, sabe? Mas se você tiver um grupo te apoiando de pessoas que pensam da mesma forma que você, que estão na batalha com você, que estão passando pelas mesmas dores e entendem o seu problema. Porque uma coisa é você falar com alguém que tá lá, ainda tá no primeiro passo, nem se identificou, a pessoa nem sabe o que você tá falando, não conhece Enneagrama, não sabe como é o processo e tal. Ela não vai te entender. Agora é diferente quando você tá com uma pessoa que já conseguiu passar por esses 4 passos e tá contigo ali na reabilitação, né? Então, é outro esquema, né? Só que para isso, vamos lá, né? Entendemos aqui o processo todo que a gente tem que passar. Para você abandonar essa postura de vítima, você precisa passar por esses 5 passos, né? Você pode ficar aqui se culpando. Eu sou assim mesmo. A minha criança foi magoada lá atrás. Eu aprendi a usar meu ego dessa forma para me defender, porque eu me senti abandonada, eu me senti traída, eu me senti sem valor. Aí você vai enumerar os 9 medos principais de cada tipo. Eu não me senti valorizado, eu não me senti amado, eu não me senti... o que for, tá? Não me senti seguro, né? E você pode se colocar como vítima da situação. Ou você pode realmente assumir a sua postura de protagonista e tomar essa decisão de caminhar esses 5 passos comigo. Eu tô aqui para te ajudar. A galera que tá aqui, que segue o perfil ativamente, Só um minutinho, meu amor. A galera que segue o perfil ativamente, que tá aqui sempre comentando, sempre interagindo, tanto nas lives como nas postagens, a gente está aqui, a gente é um grupo de apoio para isso. Mas você precisa abandonar esse vitimismo, você precisa aceitar o primeiro passo, que é se reconhecer um viciado.
Você precisa entender isso e isso. Só você pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém aqui pode fazer. Se você não consegue ainda aceitar o seu tipo, você ainda está no primeiro passo. Se você ainda não entendeu que existe uma forma de você se comportar que é reflexo de tudo que você passou, de toda a sua história que você está construindo, o ego veio como uma forma de você se defender disso. Se você não entendeu isso ainda, você não saiu nem do primeiro passo, né? Quando a pessoa faz o teste, e aí quando a gente está em grupos presenciais, e a pessoa faz o teste e você vê nitidamente assim, algumas pessoas me perguntam, né? Por que você não fala o tipo das pessoas? Porque eu falo, esse é o passo 1, né? Esse é o primeiro passo da aprendizagem. Eu não posso chegar para a pessoa e falar, você é tipo 2, você é tipo 3. Se a pessoa não se reconhece naquilo ali, ela ainda está perdida. Ela é aquele que está bebendo socialmente. Todo mundo sabe que ele é um alcoólatra, mas ele diz que bebe socialmente. Aí ele vai numa festa, eu bebo socialmente. Bebe 20 latinhas, sei lá. Entendeu? A pessoa ainda está dormindo. Então não adianta eu chegar e falar, você é tipo tal. Não adianta. Ela precisa, é o primeiro passo do processo. É o primeiro passo da jornada. Então, se você não está preparado para isso, se você ainda não aceitou abandonar esse vitimismo e reconhecer que você é um viciado, que você é quase que como um escravo do seu ego, não tem como passar para o segundo passo, tá? Então, essa live eu achei importante fazer porque a gente veio falando dessa questão das crianças, né? Pensa agora, você que é pai e mãe, pensa, a gente sempre quer que a nossa geração, nossos filhos, sejam melhores do que nós, né? A gente se esforça para o legado que a gente vai deixar para as próximas gerações, para que elas sejam melhores que nós. Pela primeira vez na história da humanidade, os filhos estão sendo piores que os pais. Ah, mas eles são mais inteligentes, mas eles são mais conectados. São piores que nós em vários sentidos. Não tem preparo emocional, não tem preparo para lidar com as adversidades da vida, não tem preparo para um monte de coisa, porque estamos fragilizados, estamos vítimas dos nossos próprios problemas, estamos imersos nos nossos umbigos, né? Lidando com nossas próprias, ainda mais agora na pandemia, lidando com os nossos próprios problemas, com as nossas depressões, com as nossas ansiedades, e as crianças estão aí, largadas ao Deus dará, largadas nas telas, nos tablets, onde for, né, sendo ensinadas por quem quer que seja. Isso aí não vem ao caso, a gente está falando de vitimismo, mas só para você ver, essa geração está se tornando uma geração ainda mais intolerante, ainda mais vítima, ainda mais frágil e pior, muito pior do que a gente. Então toma cuidado, se você é pai ou mãe, isso aqui ainda é um duplo aviso para você, né? Ajude seus filhos a se libertarem disso ainda cedo. Quando eu fiz o curso Mapa do Tesouro, as pessoas perguntam, o que você ensina no Mapa do Tesouro? É exatamente isso. Como os pais se desenvolverem, encontrarem o seu tipo e se tratarem, para que façam isso com a criança enquanto é tempo. Para que eles libertem as crianças dessa dinâmica vitimista ainda na infância. E é impressionante assim, quando você está desperto e você começa a perceber. Eu já vejo como meus filhos fazem isso com frequência. Ah, professora, não sei o que. Não, a culpa é sua. Você fez isso, você adiou o trabalho, você... E assim, eu não dou mole, sabe? Esqueceu, esqueceu, não anotou, tá bom, vai ficar com 0 mesmo, né? Que coisa ruim, não sei o que. Não, eles têm que aprender. Essas pequenas coisas da vida, esses pequenos detalhes, né? Você quebrou, você desobedeceu e quebrou, vai ter consequência. Você esqueceu o trabalho e não fez, vai ter consequência. Essas pequenas coisas ensinam a se libertar desse vitimismo. A culpa nunca é do outro, a culpa é sua, tá? Então, tudo que você tem na sua vida hoje... mas eu fui uma vítima do sistema, eu fui vítima desse governo, eu fui vítima... A culpa é sua, porque não é, mais uma vez eu vou dizer, não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você.
Você passou por um trauma, você passou por uma coisa difícil, beleza, é passado. O que você vai fazer com isso agora, daqui pra frente? O que você vai fazer com o que fizeram com você? Como você vai encarar isso? É daí que começa o seu desenvolvimento. E para isso você precisa de identificação, você precisa desse primeiro raio-x para identificar o seu tipo, né? Uma vez que você identificou o seu tipo, você fez os primeiros exames, você precisa dos primeiros socorros, dos band-aids ali para chegar até o hospital, você precisa da cirurgia e depois da reabilitação. E essa reabilitação você tem aqui, você tem no Enea Club. Se você quer saber mais sobre isso, galera que participa sabe bem do que eu tô falando, como tem sido bom esse grupo de reabilitação, né? Te convido para isso, para você estar com a gente, tá? Então, seja protagonista, para de ser personagem da história de outra pessoa, seja protagonista da sua vida. Para de vitimismo, para de ficar culpando tudo e todos. Você odeia quem faz isso, mas você provavelmente faz isso também, porque todos nós somos assim, todos nós somos viciados, todos nós adoramos culpar alguém pelos nossos problemas, seja lá quem for, seja marido, seja principalmente os próximos maridos, filhos. A culpa é dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, por isso que essa minha vida é esse caos, porque eu não consigo tempo pra mim. A Lisa tá aqui, tá rindo. A culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu marido, a culpa é minha, sou eu que cuido da minha vida. Então vá cuidar da sua vida, tá? Eu falei que eu ia soltar o verbo aqui, então cuida da sua vida, vai tratar seus traumas, vai tratar seus problemas e para de culpar os outros por aquilo que você mesmo pode mudar. Beleza? A gente se vê nas próximas lives, galerinha do Enea Club. Hoje, mentoria 8 horas. Beijo pra vocês. Até a próxima. Essa fala também é minha, porque eu tenho 3 filhos. Pois é, culpar o filho é muito fácil. É bom demais. Um beijo pra vocês, gente. Tchau.